Olá pessoal, que a graça de Cristo esteja com vocês. Esse aqui é mais um vídeo nessa série sobre a história da igreja e agora nós vamos falar sobre o tão famoso Jacob Armínio, que é o pai da teologia arminiana, né? Você já deve ter ouvido falar sobre a teologia arminiana, o arminianismo, sobre Jacob Armínio, mas na verdade nunca conheceu exatamente quem foi essa pessoa, né? E a contribuição que ele teve dentro do período que abrangia a Reforma Protestante, né? É a visão antagônica, a visão de John Calvino, né? João Calvino, sobre o calvinismo. Só que eles não coexistiram na mesma época. Mas você vai conhecer através desse vídeo um pouco da história dele e o seu pensamento teológico, né? Então você já sabe, deixa o like no vídeo, compartilha esse vídeo para mais pessoas para o canal crescer, deixa a tua inscrição no canal se você não for inscrito e bora para mais esse vídeo. Então vamos lá, falar um pouco sobre Jacob Armínio. Jacob Armínio, ou Jacob Armínio, né, foi um teólogo holandês de 1560 a 1609, nascido em Odenwater, Utrecht. Muito jovem, tornou-se órfão de pai, Herman Jacobs, que deixou uma viúva com 3 filhos pequenos para criar. A sua mãe, Angélica. Irmãos e parentes morreram durante o massacre espanhol em Odenwater, em 1575. O pastor Theodorus Amélius adotou Armínio e o enviou para ser instruído em Utrecht. Após a sua morte, coube ao professor Rudolf Snellius trazê-lo a Marburgo e o qualificar para estudar teologia na recém-fundada Universidade de Leiden, em 1576 a 1582. A sua formação teológica em Leiden, entre 1576 a 1582, incluía os professores Lambertus Daniels, Johannes Drusius, Guillaume Felgueireus e Johann Coleman. Coleman ensinava que o hipercalvinismo transformava Deus em um tirano e homicida. Sob a sua influência, Armínio começou a elaborar uma teologia que competiria com a teologia reformada dominante calvinista, que o calvinismo era a grande teologia da época, né, sobre predestinação, aliás, sobre soberania e responsabilidade humana, dando mais ênfase à soberania de Deus. Em 1582, Armínio tornou-se aluno de Teodoro de Beza em Genebra. Olha só, Teodoro de Beza, o amigo de Calvino, né? E agora professor de Armínio. O uso do método filosófico ramista o forçou a mudar-se para Basileia, em 1582 a 1584, onde assistiu às aulas de J.J. Grynäus. De volta a Genebra, Armínio fez amizade com Johannes Uitenbogaert, que viria a ser o seu principal aliado nas futuras discussões teológicas. Durante estes anos, em Genebra, ele gozou de uma boa relação com Beza, que, respondendo a uma carta vinda de Amsterdã em junho de 1585, disse o seguinte, olha o que é que ele disse: Deus lhe deu um apto intelecto tanto ao que concerne a apreciação quanto ao discernimento das coisas. Se doravante este for regido pela piedade, inevitavelmente este poder intelectual irá produzir os mais ricos frutos. Olha só. A sua estadia em Genebra foi novamente interrompida em 1586 a 1587, por uma viagem à Itália que durou alguns meses. Em Pádua, ele assistiu às aulas de filosofia de Tiago Zabarella. Por ter passado em Roma, os seus acusadores lhe infamaram, dizendo que tinha perdido a fé calvinista, né? Que era a fé da época, né? A pessoa ser considerada anticalvinista era uma coisa muito perigosa na época, devido à exposição dos jesuítas, ou seja, era considerado um católico quem dispensava o calvinismo, né? Quem tinha repulsa à teologia calvinista. Em 1588, ele foi chamado para ser pastor em Amsterdã. A partir de então, Armínio ganhou reputação como um promissor teólogo, bem educado em Marburgo, Leiden, Genebra, Basileia, Pádua e recomendado por Beza. Em 16 de setembro de 1590, ele se casou com Lisbeth Reael, uma aristocrata que lhe garantiu circular entre os comerciantes e líderes mais influentes da cidade. Em 1591, no entanto, ele se envolveu em uma disputa com um imigrante flamengo chamado Petrus Plancius, onde foi necessário a intervenção do consistório pelos burgomestres de Amsterdã para manter a paz e abafar as divisões na população.
que esse pensamento teológico dele, né, já estava começando a causar essas estranhezas para eles na época. A fama de Armínio, como um homem bem instruído na Sagrada Escritura, o fez ser recrutado pelos líderes da igreja de Amsterdã para refutar as ideias do teólogo Dirk Cornert. Segundo este teólogo, o calvinismo é inaceitável, pois a sua doutrina sobre a predestinação nega a justiça de Deus. Com o objetivo de refutar Cornert, Armínio estudou os seus escritos e comparou-lhes com as Escrituras, com a teologia dos pais da igreja e de outros teólogos protestantes de influência. Ao final dessa empreitada, Armínio se convenceu que algumas das ideias de Cornert estavam corretas. Olha só, ele foi chamado para refutar o cara e acabou concordando com muitas das ideias dele, né? Porque esse cara fazia frente à visão calvinista. A morte quase simultânea em 1602 de dois professores da Universidade de Leiden, Francisco Júnior e Lucas Trelcatius, o ancião, abriu espaço para que Armínio, em 1603, fosse chamado para ensinar teologia. Armínio e Lucas Trelcatius, o jovem, foram admitidos, mas Francisco Gomarus, que é de 1563 a 1641, cautelosamente aprovava Armínio por suspeitar de heterodoxia. A admissão de Armínio trouxe um novo período de debates teológicos e teve apoio político por parte de Johannes Utenbogaert e Johann van Oldenbarnevelt. Eu vou falar sobre esses dois, sobre esse Johann van Oldenbarnevelt, né, depois. Armínio permaneceu em Leiden como professor de 1603 até a sua morte em 1609. Durante este tempo, ele envolveu-se numa árdua disputa com seu colega teólogo Francisco Gomarus, que representava a teoria supralapsariana da eleição. Segundo esta teoria, Deus decretou a eleição de alguns e a condenação de outros, e depois permitiu a queda como meio pelo qual esta eleição e reprovação teriam efeito. Armínio não negava que a Bíblia falava sobre predestinação. Claro, ninguém nega, né? Porque essa palavra está lá. A questão é como entender ela. Mas afirmava que Deus predestinou aos eleitos porque sabia de antemão, ou seja, tinha um conhecimento anterior, prévio, né? Quem teria fé em Jesus Cristo. Gonzales explica o seguinte sobre a teologia de Armínio. Abre aspas. O grande decreto da predestinação determinava que Jesus Cristo seria o mediador entre Deus e os seres humanos. Esse era um decreto soberano, que não dependia de resposta humana, mas o decreto referente ao destino de cada pessoa se baseava não na vontade soberana de Deus, senão em seu conhecimento de qual seria a resposta de cada pessoa ao oferecimento da salvação em Jesus Cristo, ou seja, a oportunidade de salvação a todos, né? Então, todos tiveram a oportunidade, mas nem todos acolheram a oportunidade. Em 1617, Armínio apelou aos estados da Holanda para que, através de um concílio ou sínodo, estes problemas pudessem ser resolvidos com dignidade e com base bíblica. Então, em março de 1608, a Suprema Corte colocou Armínio e Gomarus frente a frente para ouvi-los. O veredito foi que, não tendo a controvérsia relação com os pontos principais referentes à salvação, então que cada um fosse indulgente com o outro. A não desistência de Gomarus em atacar Armínio levou os estados da Holanda a propor aos dois oponentes uma reunião de reconciliação. Essa reunião seria realizada em Haia, agosto de 1609, mas Armínio, que estava com tuberculose, viu-se forçado a voltar para Leiden, onde morreu em outubro de 1609. E agora, pessoal, vamos conhecer os pontos do arminianismo, né? Os principais pontos da teologia arminiana. A principal característica do arminianismo é o livre-arbítrio, pontos básicos da doutrina de Armínio. A predestinação depende da forma de o pecador corresponder ao chamado da salvação. Logo, acha-se fundamentada na presciência divina. Não é um ato arbitrário de Deus. Cristo morreu indistintamente por toda a humanidade, mas somente serão salvos os que creem. Outro ponto. Como o ser humano não tem a capacidade de crer, precisa de assistência da graça divina, que é a graça atua no ser humano, né? Outro ponto. Apesar de sua infinitude, a graça pode ser resistida, né? E você vai encontrar passagem falando sobre isso. Outro ponto. Nem todos os que aceitaram a Cristo perseverarão, ou seja, não vão permanecer até o fim nessa fé. Eleição divina e livre-arbítrio. Abre aspas. Na Bíblia temos tanto a predestinação divina como a livre escolha humana em relação à salvação, mas não uma predestinação em que alguns são destinados à vida eterna e outros à perdição eterna. Por outro lado, a ênfase inconsequente à livre vontade do homem conduz ao engano de uma salvação dependente de obras, conduta e obediência humanas, ou seja, Armínio não defende isso aí.
que a salvação é eu que produzo ela, não. Eu respondo à salvação do chamado de Deus, né? Que é Ele que chama a gente à salvação. Eleição divina e livre-arbítrio. A eleição divina. A eleição é uma escolha soberana de Deus, que vai estar em Efésios 1, do 5 e o verso 9. Capítulo 1, verso 5 e 9. Que tem como objetivo de seu amor todos os seres humanos. 1 Timóteo 2, 3 e 4. Não é uma obra que leva em conta o mérito humano, mas que é feita exclusivamente em Cristo. Efésios 1, 4. Em Jesus, Deus nos elegeu com propósitos específicos para pertencermos a Cristo. Aí você vai ter essa referência de Romanos 1, 6, 1 Coríntios 1, 9, para a santidade, Romanos 1, 7. Aí você vai ter essa outra referência aqui, você pode ver aqui também depois na sua Bíblia e confirmar, né? Para a liberdade, para o sofrimento e para a sua glória. Então tá aqui as passagens, você pode conferir na sua Bíblia, né? Pare aí, dê um pause ou dê um print. Escolha humana e fatalismo. A graça comum, em Romanos 5,18, é estendida a todos os seres humanos, abrindo-lhes a oportunidade para crerem no Evangelho, o que descarta a possibilidade de a eleição ser uma ação fatalista de Deus. Fatalismo. Acontecimentos que operam independentemente da nossa vontade, e das quais não podemos escapar. Ora, a eleição de Deus não é destinada somente a alguns indivíduos, enquanto os outros, por escolha divina, vão para o inferno. Isso vai contra a natureza amorosa e misericordiosa do Criador. Por isso, indistintamente, ele dá a oportunidade para que todos se salvem, Atos 17:30, pois Deus não faz acepção de pessoas, Atos 10:34. A possibilidade da escolha humana. Há vários textos bíblicos que apontam para o fato de o ser humano ser livre para escolher. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. O que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. João 6,37. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10,13. Uma das coisas mais belas da palavra de Deus é que, embora o Altíssimo seja soberano, ele não criou seus filhos como robôs autônomos milimetricamente controlados. Que é o pessoal acusa os calvinistas, né? De a salvação de robô, né? A pessoa nem sabe por que faz o que faz, porque está tudo controlado. O nosso Deus deseja que todo ser humano, espontânea e livremente, o ame de todo o coração e mente. Para isso a pessoa precisa ser o quê? Livre. E está aqui, pessoal, a fonte das informações desse vídeo. Então, essa é a visão, é um pouco, né, da visão arminiana. Você precisa ler muito mais matérias, livros e estudos, o que a Armínio escreveu, outros teólogos arminianos. Eu vou até fazer mais vídeos sobre isso na sequência. Então, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Só lembrando, pessoal, eu me identifico mais com a visão arminiana do que a calvinista, né, dando aqui minha posição pessoal, né? O que não quer dizer que eu não respeito os irmãos calvinistas e não reconheça a grandiosidade exegética de Calvino e das suas interpretações, não só sobre salvação e soberania, mas sobre outros assuntos. Então, espero que você tenha gostado do vídeo, deixa o like no vídeo, deixa a inscrição no canal se você não for inscrito, compartilhe esse vídeo para alcançar mais pessoas, deixa o teu comentário também para saber o que você achou desse vídeo e dos vídeos que eu tenho feito sobre a série da igreja, e não se esqueça, somos um em Cristo, e fica com Deus.